Minha História de Conversão, por Simone Lessa. Olá, eu me chamo Simone Lessa e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a minha experiência de fé com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu fui espírita kardecista dos meus 16 aos 28 anos. Eu era uma adolescente que tinha muita necessidade de me conectar com Deus e com o sobrenatural de Deus. Busquei em algumas religiões até me fixar no kardecismo. Eu cheguei a me aproximar de algumas igrejas, porém, sem uma verdadeira conversão, é muito difícil se conectar ao sistema religioso. Sem o Espírito Santo, o sistema religioso é pesado, e aqueles que buscam uma experiência sincera com Deus podem acabar julgando não ser o lugar apropriado, porque a religiosidade ela sufoca a fé. Como diria o apóstolo Paulo, a letra mata, mas o espírito vivifica. Porém, quando você recebe o Espírito Santo, você aprende a se conectar como verdadeira igreja de Cristo e transcende ao sistema religioso e à religiosidade, aos defeitos humanos de líderes, membros e principalmente aos seus próprios defeitos. Deus te revela, através do seu Santo Espírito, a importância de se reunir como Igreja de Cristo e te faz transcender as agruras do sistema religioso. Enfim, minha jornada de fé com o Jesus Cristo bíblico começou aos meus 28 anos, depois de 12 anos estudando e crendo na doutrina kardecista, com uma biblioteca pessoal com livros de Allan Kardec, Chico Xavier. Algo aconteceu comigo que me fez abandonar tudo isso. Passei a crer nas Escrituras Sagradas, tão somente. Eu gostaria de fazer uma observação importante. Eu não estou aqui neste vídeo falando mal de qualquer religião, pois eu respeito todas as manifestações religiosas. Boa parte da minha família, inclusive, continua sendo espírita. Eu estou neste vídeo contando a minha história de conversão ao Cristo bíblico e de forma alguma pretendo ofender ninguém. Continuando, eu passei a ter uma convicção forte dentro de mim que a verdade de Deus para o homem está contida na Bíblia. Na época, comecei a ter sonhos proféticos. Detalhe, eu já tinha muitos sonhos e visões durante o tempo em que eu fui kardecista. Porém, estes sonhos eram diferentes. Algo sobrenatural estava acontecendo na minha jornada espiritual. Eu passei a sonhar que dos meus ouvidos saía muita cera e eles eram destapados. Eu sonhava que eu estava num lugar escuro e não enxergava nada, era só escuridão. E de repente a luz se acendia e eu enxergava tudo em minha volta. Também sonhei que estava numa praia, molhava os pés nas ondas, depois os joelhos, depois a cintura. Depois eu nadava em águas profundas e chegava a ver o fundo do oceano. Em outro sonho, os céus faziam um barulho como uma orquestra. Eu olhava para o alto e uma cruz iluminada se formava no céu. Era noite e dessa cruz saíam 7 raios de luz. As estrelas se moviam como se estivesse dançando ao som da música que tocava nos céus. Eu chegava no meu portão e via os meus vizinhos, que eram crentes, saírem de sua casa em direção ao centro da minha cidade. Eles diziam que todos nós deveríamos sair e caminhar em direção ao centro, pois aquilo tudo era um aviso que o mundo estava acabando.
No momento que eu tive o sonho, né, naquele contexto, eu ainda não havia me convertido. Então, no sonho não havia nenhuma menção sobre a volta de Jesus, mas falava do fim do mundo. Era um sonho que falava do fim do mundo, né? E isso para mim era novo, porque a doutrina que eu seguia na época não adota essa linha teológica. Depois desses sonhos, eu comecei a gostar de ouvir música gospel, sendo que eu odiava música gospel antes disso. Queridos, quem não é crente ou frequentador de igreja, geralmente acha meio brega e chata música gospel. Era o que eu achava também. Eu achava que as cantoras gospel, né, só sabiam gritar, elas não cantavam bem. Porém, de repente, eu comecei a me apaixonar por música gospel. Quando eu me dei conta, eu estava lá, cantando bem alto, ao som de Aline Barros e Fernanda Brum. Senti o desejo de estudar a Bíblia e comecei a me apaixonar pela palavra de Deus. Também iniciei o hábito de fazer orações para Deus. Então, queridos, foi aí que começou uma batalha espiritual. Deus começou a me revelar uma guerra espiritual sendo travada na minha casa. Passei a ver em sonho 2 homens vestidos de preto dentro da minha casa, sentados no sofá. Nesse sonho eu gritava com fúria, perguntando o que eles faziam dentro da minha casa. Eles, surpresos, olhavam um para o outro, né? E diziam assim: como ela está vendo a gente? Eles começaram a quebrar tudo e eu começava a gritar, mandando eles irem embora. Eu não invocava o nome de Jesus, pois ainda não havia aprendido a orar desse jeito. Mesmo assim, eu via eles saírem correndo. Mas antes, eles quebraram a minha casa toda. Eu lembro não ter medo, eu tinha ódio mesmo, desejo de defender a minha casa. Mas eu só conseguia gritar com muita fúria. Eu acordei cansada e passando mal. Depois disso, me dei conta que havia entrado numa batalha espiritual na minha casa. Eu não era batizada, nem frequentava nenhuma igreja. Então eu pensei, eu vou precisar me conectar com alguma igreja, e senti assim no meu íntimo que eu precisava manifestar publicamente a minha decisão de ser cristã e me batizar, porque eu iria enfrentar uma guerra espiritual e eu devia seguir as orientações bíblicas deixadas por Jesus, né? Eu sentia que a guerra era tão grande que a minha vida estava em jogo. Mas eu não sentia medo, eu tinha gratidão a Deus por me revelar tudo aquilo e ódio por ter a minha casa atacada por forças que eu desconhecia. O mais curioso de toda essa experiência é que eu vivi tudo isso junto com a minha irmã. A minha irmã, ela nunca gostou de frequentar nenhuma religião, nunca gostou de estudar nenhuma doutrina religiosa. Porém, quando eu tinha sonhos, ela também tinha sonhos parecidos, na mesma noite. Chegou a ponto de, quando eu sonhava, em seguida eu procurava ela para perguntar se ela havia sonhado alguma coisa também. Nós ficávamos admirados com essas revelações simultâneas. Por isso que, quando eu decidi procurar uma igreja, ela também decidiu frequentar junto comigo, porque ela sentia um mover sobrenatural de Deus na vida dela também. Eu e ela procuramos a Igreja Batista da nossa cidade e fomos muito bem acolhidas pelo pastor presidente. Fomos discipuladas por ele. Em seguida fomos batizadas e foi uma experiência incrível. Passei a aprender a orar em nome de Jesus e isso fez toda a diferença. Sonhei novamente com a batalha espiritual, mas dessa vez eu invocava o nome de Jesus e algo extraordinário acontecia em sonho. Então teve uma vez que eu sonhei, né? E no sonho eu fui retirada da presença de forças espirituais
bem obscuras e que haviam novamente entrado na minha casa, e eu era levada para um lugar de muita paz, uma sala de jantar grande com uma mesa enorme. Era uma mesa muito bem posta, com muitas frutas lindas, pães maravilhosos. Eu lembro de ver taças de ouro. Então eu olhava aquela mesa linda, mas em nenhum momento me senti digna de sentar e comer. Nem passava pela minha cabeça fazer isso. No sonho havia uma pessoa que me conduzia até essa sala, né? E essa pessoa, ela falou comigo: olha, querida, você está segura aqui, agora você está segura, senta aqui, come à vontade, você vai ser ensinada. Então me foi apresentado alguns escritos, algumas folhas escritas com muitas informações, e eu comecei a ler. E eu lembro que, assim, muito vagamente do conteúdo escrito, né? Eu sei que o conteúdo ele falava sobre a ação de anjos, querubins, serafins. Eu lembro que tinham essas palavras, né? Eu não me recordo minuciosamente bem do conteúdo, mas era esse o tema. E falava da ação de anjos no reino de Deus. Para mim, essa questão de anjos também é muito nova, na verdade. Eu até que desconheço, né, muita coisa sobre esse tema, porque eu vinha de uma doutrina que não acreditava em anjos, né? Então, assim, na minha cabeça não existia mesmo, né? Em seguida, a pessoa que me conduziu até a sala de jantar, né, ela dizia assim: olha, agora você pode voltar em segurança. Então eu acordei imediatamente, com uma sensação clara de ter vivido tudo aquilo que eu sonhei na vida real. Eu fiquei muito impactada com esse sonho e eu passei a pedir a Deus com ousadia para que o próprio Senhor Jesus se revelasse a mim. Eu falo ousadia porque eu não me sentia digna de pedir aquilo, mas eu queria mesmo assim, eu queria ter essa experiência. Então, uma noite eu fiz uma oração dentro do meu quarto, de joelhos, chorando muito quebrantada, confessando que eu não tinha nem mérito para pedir aquilo, mas eu queria muito, eu precisava muito que o próprio Senhor Jesus se revelasse a mim. E eu dizia chorando mesmo: amado Senhor, eu não mereço, mas eu quero te ver. Então eu dormi naquela noite e eu tive um sonho com o Senhor Jesus. Ele se revelou em sonho para mim. E eu falo isso com amor e temor. Ele se revelou em 3 sonhos proféticos que eu vou contar em um vídeo específico. Eu me batizei no dia 24 de novembro de 2013. Depois disso, eu vivi experiências extraordinárias na presença de Deus. Muitas guerras, muito deserto, mas o Senhor, Ele te capacita como um soldado bem treinado. Basta permanecer no quartel seguindo as ordens do general. A guerra vem, e vem mesmo, porque agora você faz parte do reino de Deus. E o príncipe desse mundo ainda governa, momentaneamente. Mas em compensação, você passa a desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento humano. Bênçãos espirituais que você nunca imaginou ser digno de receber. Você passa a ter a eternidade habitando em você. Passa a aguardar ansiosamente o reino do Senhor Jesus. A nossa esperança vive, reina e um dia habitará no meio de nós novamente. Aleluia.